Falando sobre o presidente Jair Bolsonaro, em áudio e vídeo, você, Natasha Mazaro. Ricardo Vélez Rodrigues não é mais o ministro da Educação. O presidente Jair Bolsonaro anunciou a troca do comando da pasta nesta segunda-feira. No lugar de Vélez Rodrigues, assume o economista Abraham Weintraub. Professor da Universidade Federal de São Paulo, ele estava na Secretaria Executiva da Casa Civil. O novo titular do MEC atuou no mercado financeiro e fez parte da equipe de transição de Jair Bolsonaro. De acordo com o presidente, Abraham Weintraub possui ampla experiência em gestão e o conhecimento necessário para a pasta. Bolsonaro, que fez o anúncio pelo Twitter, apresentou o economista como doutor. No entanto, precisou corrigir a informação por mestrado. O porta-voz do governo, general Rego Barros, disse que pesou na escolha a experiência no setor privado, particularmente na área de gestão. Identificou nele a pessoa adequada neste momento para fazer a gestão do Ministério da Educação e impulsioná-lo em direção ao que todos nós, que todos da sociedade brasileira desejam, o Ministério da Educação forte, focando os pontos essenciais para fazer do nosso país efetivamente uma grande nação. A diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais, Cláudia Costin, avalia que a escolha traz algumas preocupações, sobretudo porque o novo ministro vem de outra área. A questão central vai ser a composição da equipe. Então, como é que ele vai ter, qual a liberdade que ele vai ter para compor uma equipe realmente técnica e não ideológica ou associada ao seu programa. Também vai ser importante a sabedoria que ele tenha ao negociar com os setores com interesses diferentes. Cláudia Costin destaca que se Abraham Weintraub tiver a capacidade de ouvir e de refletir sobre as necessidades mais urgentes da educação, ele poderá fazer uma boa administração. Ricardo Vélez Rodrigues foi o segundo ministro a perder o cargo em menos de 100 dias de governo. Durante este período, a pasta foi marcada por uma sucessão de polêmicas e 14 exonerações. Abraham Weintraub toma posse nesta terça-feira. O Palácio Planalto confirma mesmo a posse para ainda hoje e também hoje ele já participa, professor Vila, da reunião ministerial com o presidente Jair Bolsonaro. A questão que se coloca, nós já falamos tantas vezes, quem nos acompanha sabe, isso era uma crise anunciada. Nós estamos falando isso há meses. E o antigo titular da pasta nem falava português. Sabe qual a diferença entre os dois? É que o Weintraub fala português. É isso. Ele fala português, o que vai assumir, o outro não falava português. E eu digo isso não com prazer, porque eu conheço a área. Trabalhei 38 anos, escrevi manual do livro didático, dei aula para professores. Então eu não estou falando de alegre, né? Estou falando de experiência de sala de aula, ensino fundamental, ensino médio, na universidade, preocupado com o ensino de história, que é a minha área. Então, conheço, participei de da Base Nacional Curricular, participei do provão de História na gestão Paulo Renato, lembra quando você tinha um provão? Eu fiz o provão. Então, o provão de História, nos 2 vezes, eu participei da comissão que elaborou as questões, portanto, corrigi provas, corrigi vestibular durante 15 anos, quer dizer, eu não estou falando simplesmente por falar, porque eu tramito na área, conheço, converso com colegas, continuo dialogando, mesmo na minha nova fase aqui, numa nova carreira profissional. Esse senhor não tem a mínima condição de ser ministro da Educação. E não digo isso com satisfação, não. Digo isso com pesar. Primeiro, porque ele não é da área. Ele é especialista em direito previdenciário. Trabalhou 20 anos no mercado financeiro. Ele tem mestrado, não tem doutorado. O presidente não o conhecia, né? Não conhece. Ele tinha mestrado, tem um irmão também, mas eu estou me referindo a ele, né? Ele teve uma breve passagem aqui pela Unifesp, quando ela expandiu suas atividades. Antigamente a Unifesp era a Escola Paulista de Medicina, ela foi ampliando, até virar uma universidade muito grande, com muitos problemas nos últimos anos, inclusive e tal. Então não é uma pessoa feita. E, por exemplo, ele era contra a reforma da Previdência. Tem vídeos aqui, se vocês quiserem, eu mostro que ele era contra a reforma do Temer e tal, né? Que é muito mais moderada, desidratada, se assim preferirem, do que a atual. Mas deixando isso de lado, não me interessa. Ele não é da área, ele não conhece. Por que o Mozart Ramos do Instituto Ayrton Senna não foi indicado lá atrás? Porque a bancada evangélica não quis? Quer dizer que agora nós temos bancada evangélica? Ou porque o marginal lá da Virgínia, aquele que fala palavrões, eu não posso dizer as postagens dele aqui.
porque aqui a gente pode ter discordância, debate, mas nós temos nível. Não do marginal que fez com a filha, volto a insistir, www.epoca.com.br, leia a reportagem, abre aspas, Olavo chegou a ter 13 esposas muçulmanas ao mesmo tempo, aqui na Bela Vista, aqui em São Paulo, no tempo que ele era muçulmano. Hoje ele se diz um católico radical, mas nem a filha foi batizada na igreja. Só por aí. Por que esse marginal tem tanto poder? Parece aquelas novelas de antigamente, que no penúltimo capítulo alguém sabia quem era filho de quem era o assassino. Parece aquilo. O que ele sabe? O que o marginal da Virgínia, esse marginal que se autoproclama professor e parou na primeira série de ginásio, sabe? E se autoproclama professor, os outros se proclamam alunos, mas ele não é professor, parou na primeira série de ginásio, né? E se proclama filósofo. E daqui a pouco ele vai se formar o rei do universo e tal. Então, e ele que indicou também esse cidadão, que continua tendo ideias extremistas, é um extremista, e eu conheço a vida dele, porque aqui tem uma coisa, esse daqui é já recebi todo, já tenho o rol de todas as coisas, e de pessoas que votaram no atual presidente, não é pessoas que são contrárias, são pessoas que votaram, eu já tenho o histórico aqui, não vou lê-lo agora, deixa o tempo passar, mas a tendência qual é? É manter a crise. E nós não podemos, nós temos questões técnicas que já foram ressaltadas anteriormente, importantíssimas. Tem o Enem, tem a Base Nacional Comum e Curricular, que tem de ser, o Programa Nacional do Livro Didático, é importantíssimo, né? O FIES, tem muita gente que não está podendo estudar, porque não é liberado os recursos e eles estão perdendo aulas e provas, as questões que envolvem o ensino básico, etc, 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 eu podia listar. Ele nunca escreveu, eu fui ver o currículo dele, entra na plataforma Lattes, CNPq, Lattes, entra. Eu fui ler, o currículo dele é pífio. Eu digo isso, mas é porque ele estava em oposição a uma universidade de esquerda. Eu fiquei numa universidade, entre aspas, de esquerda, 20 anos, e fui chefe de departamento 2 vezes, eleitos por aqueles que eram contrários a visões que eu tinha extra-universitária. E fui 4 anos da pós-graduação. Como é que explica? Quer dizer que o problema é que você não participou porque você pensava diferente? Meu departamento é 25, era eu contra 24. Lá fora, pensando fora, mas dentro todos tínhamos o mesmo desejo, que é melhorar as condições de ensino, ampliar o espaço físico, melhorar a biblioteca. Então não tem desculpa, não é alguém que tem o trâmite na área, que conhece, isso é conversa fiada. Outra vez o marginal da Virgínia indicou alguém, e infelizmente eu não falo isso com prazer, isso é verdade, e bateu, vocês são testemunha. Tudo que eu falei do Ricardo Vélez bateu em cima, e tudo que eu falei do Ernesto Araújo até agora, que tem de sair também, ele para o bem do Brasil, né? E eu estou acompanhando o que os setores econômicos responsáveis, especialmente do agronegócio, estão dizendo sobre ele, o perigo que ele causa ao Brasil, Ernesto Araújo. O perigo é ter pessoas malucas no poder, porque nós estamos no mesmo barco. O barco Brasil, todos nós estamos dentro dele. O problema é que tem gente que quer afundar o barco. E lembrar que quem está hoje no governo não está pelos seus méritos, mas por os que votaram contra o PT. Isso aí tem de pôr na cabeça, que votaram contra o PT. Quem colocou o presidente da República lá não foi o filho dele, foi os eleitores antipetistas, que temiam que Fernando Haddad soltasse o Lula, né, perseguisse as pessoas, transformasse o Brasil numa Venezuela. Enquanto não entender isso, e o presidente não entendeu, vi a entrevista de ontem, que eu assisti, todos nós, e eu tenho direito a externar, porque quando é voz única, é voz do Brasil. Ou ditadura, ou DIP do Vargas, né? Ou ditadura soviética. Quando eu vi tudo aquilo, eu falei, ele não entendeu. Então a questão toda é essa, vai nomear um cidadão como esse? Vai manter a crise, porque vai começar a manter a ideologia como uma questão fundamental, quando as questões técnicas se sobrepõem ao debate ideológico, que não é para ser feito dentro do MEC, é para ser feito fora. O MEC é um órgão técnico, desde o seu nascimento.